Capítulo 19, Rota Negra, Parte 8. Eles não só apareceram do nada, como também estavam pedindo a Yonvou para se juntar à sua equipe. Yonvou examinou Kain como uma expressão que claramente se perguntava que tipo de pessoa ele era. Doyle cutucou Kain nas costelas com o cotovelo. Ai! Por quê? Para de fazer isso. Você não sente vergonha? Sobre o quê? Kain ficou perplexo, sem entender o que havia feito. Enquanto Doyle suspirava profundamente, Yonvou decidiu que não valia a pena conversar com eles, e ele começou a passar por Kain e Doyle enquanto ajustava sua mochila. Ei cara! Aonde você está indo? Ainda não terminamos de conversar. Kain agarrou Yonvou com pressa. Yonvou parou e olhou para trás. O quê? Tem algo mais a dizer? Você não nos deu uma resposta. Eu quero que você se junte ao meu time. Yonvou deu uma pequena bufada. Ele não queria mais falar com aquele idiota e respondeu com indiferença. Não porque eu não tenho ideia do que vocês estão fazendo, e não vejo nenhuma vantagem em me juntar a vocês. Kain parecia genuinamente surpreso. Espere, você não sabe quem eu sou? Não. O quê? Por quê? Ele estava falando como se fosse muito óbvio. Mas como? Você realmente não sabe quem eu sou? Quer dizer, sou eu. Como você pode não me reconhecer? Eu sou, tipo, a maior estrela do tutorial. Kain estava fazendo um estardalhaço sobre a reação de Yonvou, como se ele tivesse acabado de experimentar algo incompreensível. A expressão indiferente de Yonvou foi lentamente substituída por raiva. Doyle observou a dele e começou a se preocupar a possibilidade deles acabarem sem nada. Então ele decidiu se apresentar, falando com Yonvou em um tom educado. Peço desculpas se o ofendemos. Meu irmão é muito apaixonado por si mesmo, então ele tende a ser egocêntrico e agir um pouco como um tolo. Às vezes é muito cansativo conversar com ele. Mas ele não é uma pessoa ruim, então espero que você entenda. A expressão de Kain mostrou claramente que ele não sabia o que tinha feito de errado, mas, quando Doyle o olhou com raiva, ele fechou a boca. O mais jovem parecia muito mais inteligente do que seu irmão. Yonvou acenou com a cabeça enquanto olhava para Doyle, pensando que agora eles poderiam continuar com a conversa. Estou ouvindo, mas seja breve. Vamos nos apresentar. Eu sou Doyle, e este tolo aqui é meu irmão, Kain. Doyle? Kain. Seus nomes eram familiares para Yonvou. Os classificados em 11º e 3º lugar. Doyle sorriu timidamente. É um pouco embaraçoso quando você coloca dessa forma sob a máscara. Yonvou ficou um pouco surpreso. Kain estava em 3º lugar e Doyle em 11º, mas por que esses altos escalões, que deveriam estar muito à frente no tutorial, estavam em um lugar como este? Por um minuto, ele se perguntou se eles eram fraudes. Bem, eu entendo suas suspeitas sobre a nossa presença aqui. Você provavelmente está pensando que deveríamos estar na seção IOF agora não. Eu acredito que você é Doyle Kain. Sério? Yonvou assentiu silenciosamente. Eles não tinham um motivo para mentir para ele, e ele também tinha os olhos dracônicos para ajudá-lo a descobrir se eles estavam dizendo a verdade. Ele os examinou com sua habilidade, pela qual, só recentemente, percebeu que poderia diferenciar aqueles com pensamentos negativos, ou hostis, daqueles que com pensamentos verdadeiros, fazendo por meio de imperfeições, por vezes numerosas, que tendiam à escuridão, caso houvesse mentira. Essa habilidade ajudou Yonvou a ter uma melhor compreensão dos pensamentos e emoções das pessoas, e também foi útil durante as caças aos monstros. As imperfeições de Kain e Doyle eram claras, o que significava que estavam dizendo a verdade. Assim sendo, Yonvou perguntou com os braços cruzados. Por que jogadores como você, que deveriam estar ocupados limpando o tutorial e acumulando karma, voltaram aqui nesta sessão para recrutar um jogador novato como eu? Doyle coçou a bochecha. Ele queria manter o motivo em segredo, mas como seria difícil persuadir Yonvou, ele decidiu compartilhar o máximo que pudesse. Ele estava preparado para subjugar Yonvou se tentasse fazer qualquer tipo de bobagem. Antes de entrarmos nisso, devo perguntar uma coisa ao que é?
Você pertence a algum time ou clã? Não. O rosto de Doyle se iluminou com a resposta de Yonvou. Caim também disse em espanto. Que bom. Veja, há um artefato que queremos obter na sessão E, mas precisamos de pelo menos 3 pessoas em nossa equipe. Porque você não recruta alguém da sessão E? Quando os jogadores chegam às sessões posteriores, eles geralmente se juntam a um time ou clã. Yonvou estava começando a ter uma ideia do que estava acontecendo. Como eram os melhores classificados no tutorial, eles tinham que se mover com cautela, para evitar que qualquer informação sobre a peça oculta se espalhasse. Visto isso, eles não podiam arriscar recrutar jogadores de outros times, porque seus planos poderiam vazar. Então, eles acreditavam que tinham uma chance melhor de encontrar jogadores solo na seção B dispostos a participarem. Eles usaram ingressos para viajar de volta às sessões anteriores. Yonvou presumiu que não era o mesmo ticket de reinicialização que ele havia usado antes. Eles provavelmente tinham um passe que lhes permitia viajar livremente pelo tutorial. Era improvável que tivessem comprado um de uso único, pois também era caro. É difícil verificar as habilidades dos jogadores na seção A. Eles devem ter me encontrado durante a busca na seção B, talvez desde que ele passou pela seção A sozinho e venceu o time de Caim. Eles o notaram. Yonvou não sabia que chamaria a atenção dessa forma, então ele riu um pouco. Portanto, há um artefato na seção E tão difícil de adquirir que mesmo o 3º e o 11º classificadores precisam de ajuda extra. Isto está correto? Sim. Eu não posso te contar os detalhes. No entanto, Yonvou acenou com a cabeça e pensou consigo mesmo. Parece que eles precisam da coroa de Argan. Haviam várias peças escondidas na seção E. Felizmente, a que eles queriam era diferente da que Yonvou estava procurando. O rei Lizardman, chamado Argan, mora abaixo do ponto onde 3 árvores estão emaranhadas na seção E. Foi difícil invadir seu covil. A coroa era uma peça escondida que seu irmão e sua equipe, Arthur, também haviam encontrado. Seu irmão mencionou que o chefe da tribo Lizardman, Argan, era muito difícil de lidar. Fora ele, ainda havia um grande número de guerreiros Lizardman a guardar seu chefe, aumentando a dor de cabeça exponencialmente. Além disso, as recompensas eram muito pequenas, considerando a quantidade de esforço necessária. Eram tão pequenas que seu irmão tinha ficado tão bravo que chegou a anotar em seu diário. Por causa disso, Yonvou tinha pensado em evitar a toca de Argan, afinal, não havia necessidade de perder seu tempo limitado em uma área tão inútil. Ele preferia procurar uma peça escondida diferente e ganhar mais karma e recompensas. Qualquer coisa de Argan era praticamente inútil para Yonvou. Tem uma opção que aumenta a dignidade e a liderança. Eu realmente não preciso disso. Yonvou era um lobo solitário, e não importava quantos ele enfrentaria. Os inimigos sempre eram derrotados pelo exército de um homem só. Comandar um exército, e ter muitos companheiros de equipe, pode ser útil para os outros, mas não combinava com o estilo de Yonvou. Mesmo quando ele tinha saído em missões, ele trouxe apenas alguns subordinados, nunca dirigindo operações em grande escala. Se não bastasse essa sua individualidade, seu irmão mais novo havia sido traído por seus próprios companheiros de equipe, por quem ele mais confiava e amava. A lei da selva prevalecia na torre. Qualquer um que baixasse a guarda seria comido vivo, e Yonvou não queria arriscar. Mesmo se ele tivesse companheiros de equipe, ele não teria mais do que uma dupla, um número administrável que também era fácil de interromper. Yonvou não tinha interesse na coroa de Argan, que parecia ser útil apenas para os que tinham traços de comando. Você não ficará desapontado com a compensação. Também podemos ajustar as condições, se precisar de mais alguma coisa. O que você acha sobre essa proposta? Tenho certeza de que não é um mau negócio, mesmo para você. Caim e Doyle estavam claramente desesperados para ir para a sessão E, o mais rápido possível. Eles tentariam ajudar Yonvou por qualquer meio necessário, e ele poderia rapidamente aumentar sua classificação, e até mesmo encontrar uma peça escondida, caso se unisse a eles. Havia também as vantagens de conhecer 2 jogadores que se tornariam super novatos, assim que terminassem o tutorial.
Ele poderia ser capaz de se juntar à equipe que os dois acabariam por organizar, possivelmente, mais um clã influente dentro da torre. Se eu fosse um jogador regular, seria uma boa situação. No entanto, Yonvou realmente não precisava da ajuda deles, e, definitivamente, não precisava de uma equipe. Eles apenas entrariam em seu caminho. Ele tinha que continuar procurando as outras peças escondidas, não podia se dar ao luxo de se distrair. Yonvou estava prestes a recusar sua oferta quando uma ideia de repente lhe ocorreu. Não faria mal ajudá-lo só um pouquinho, não é? Afinal, ele havia planejado pular as sessões CD de qualquer maneira. Ele tinha seus próprios assuntos para cuidar na sessão mas poderia ajudar aqueles dois primeiro. Caçar Argon não seria fácil, mas, se ele pudesse cooperar com os Rankers, um ataque relâmpago não parecia impossível. Não importa o quão inútil fosse, uma peça oculta ainda era uma peça oculta. Além disso, Yonvou seria capaz de coletar uma grande quantidade de karma com o ataque, e não seria um mau negócio se ele apenas precisasse exercer um pouco de esforço. Certo. Eu vou vos ajudar, mas com uma condição. Doyle sorriu amplamente, como se aprovasse a decisão de Yonvou. O que é? Vocês podem ficar com o artefato que vocês querem, mas eu gostaria de receber todas as outras recompensas. Não foi uma tarefa fácil. Claro, a coroa de Argon era o item mais importante para eles, mas Doyle não sabia que outras recompensas estavam esperando na toca de Argon, e não queria tomar uma decisão precipitada. Ele olhou para Khan, que assentiu silenciosamente. Quaisquer que fossem as condições, a única coisa que importava era que seria um assalto à toca dos Lizardmas. Eles não precisavam de nada além da coroa. Assim sendo, Doyle mandou um olhar confiante e ciente para Yonvou, enquanto dizia, ok, é tudo seu. No entanto, você deve nos mostrar o que você tem para ser honesto. Sei que você vai recrutar outra pessoa ou até mesmo me abandonar se eu não atender aos seus padrões. Doyle riu sem jeito, como se tivesse acertado o alvo. Ei, não somos tão cruéis, sabe? Khan avançou, como se não pudesse esperar para falar mais com ele. Ele então abriu um sorriso e estendeu a mão. Ah! De qualquer forma, é um prazer conhecê-lo. Então, me diga seu nome, mano. Yonvou podia dizer claramente o tipo de personalidade que Khan tinha. Ele era um homem egocêntrico que adorava falar, basicamente, alguém muito cansativo. Mas, por enquanto, ele estava preso a esse cara, então ele mordeu os lábios e agarrou sua mão. Yonvou percebeu que não havia dito seu nome. Quando estava prestes a falar, fez uma pausa. Ele lembrou a si mesmo que este era outro campo de batalha. Ele não deveria revelar seu nome verdadeiro. Tendo isso em mente, ele deu a ele seu codinome, aquele que ele havia usado nos frontes da África. Caim. Os olhos de Yonvou estavam decididos. Eu me chamo Caim. Capítulo 20. Acordo, parte 1. Agora que ele não tinha mais razão para ficar na masmorra, Yonvou saiu com Caim e Doyle. Bem, aí vem a maldita água pesada de novo. Caim tinha uma expressão de nojo ao olhar para o lago. Como Yonvou, ele também escolheu a Rota Negra e passou por dificuldades ao cruzá-la. A água da lagoa era de alta densidade, desprovida de flutuabilidade, pressurizada para conter os movimentos do corpo e era infestada de monstros aquáticos. Só de pensar em passar pelo lago ele ficou agoniado. Ao mesmo tempo, Khan estava curioso para saber como Yonvou passaria por essa provação. Ele só tinha visto dicas das habilidades de Yonvou dentro da masmorra, e seria a primeira vez que veria suas habilidades. Khan decidiria se eles precisavam de mais membros capacitados, ou o crescimento potencial de Yonvou. Mas, de repente, ele disse, Yonvou estava caminhando em direção à lagoa sem qualquer preparação. Ei cara! O que é? Yonvou olhou para Khan, imaginando qual era o problema. Não me diga que você está pensando em pular direto. Quero dizer, você não fez nenhum preparativo. Você tem algum problema com isso? Mano, você vai se meter em muitos Yonvou pulou na lagoa antes que Khan pudesse terminar de falar. Este, por sua vez, estava quase pulando atrás, temendo que Yonvou se afogasse em uma dor terrível.
Suponho que não tenhamos que nos preocupar, não é? Ele pausou. E Yonvou estava nadando com total facilidade como se fosse um peixe. Doyle sorriu e Cain pareceu um pouco envergonhado. Ele havia confirmado na masmorra que Yonvou era bastante habilidoso, mas a Grelle se mostrava ser de um nível diferente. Cain começou a pensar que poderia ter encontrado alguém melhor do que esperava. Esse cara já tinha crescido muito, antes mesmo de limpar a seção B. Você pode imaginar o quanto mais ele vai crescer depois de passar pelo resto das sessões. Cain sorriu para Yonvou, que estava cortando a água sem esforço. Talvez ocorreu a ele que Yonvou poderia ser alguém que colocaria fogo em todo o tutorial, assim como ele o faria. Cain sempre daria as boas-vindas a outro especialista. Sem se preocupar com a surpresa de Cain, Yonvou analisou seu novo corpo enquanto nadava pela água do lago da Rota Negra. Então é isso que o coração flamejante e a crista de gelo fazem. É tão bom. Uma pessoa comum seria esmagada pela pressão da água, mas com o reforço físico, seu corpo não doía nada. O coração flamejante bombeou uma enorme quantidade de vitalidade por todo o seu corpo, e a crista de gelo havia endurecido seu esqueleto o suficiente para suportar a pressão da água pesada. Era como se Yonvou estivesse tomando um banho comum na terra. Então, ele começou a se perguntar como Cain e Doyle cruzariam o lago. Então ele se virou para olhar. Cain, que estava fisicamente bem, tirou um pedaço de pano do bolso e amarrou a espada à cintura antes de pular na água. Ele era um bom nadador. Doyle, por outro lado, fez um gesto sutil no ar. O que é isso? Essa é a habilidade dele. Um enxame de moscas de repente se juntou sobre o lago para formar uma nuvem. Doyle avançou e pisou na nuvem escura de moscas. Os insetos voaram à frente dele para criar uma ponte a cada passo que ele dava. Foi uma visão peculiar, embora algumas moscas tenham morrido pisoteadas, outras preencheiam seus locais. Ele pertence à classe domador, talvez entomopatia. Domadores, especialmente aqueles com zoopatia, costumavam ser acompanhados por animais, porque valorizavam a comunhão entre si, mas os entomopatas tinham que lidar com insetos que possuíam baixos níveis de inteligência, então era mais difícil e complicado. Ele não esperava ver-o no tutorial, e fazia sentido, porque alguém na 11ª linha não reagiria à sua emboscada a tempo. Ele confiava em suas habilidades em entomopatia, o que significava que sua capacidade física era insuficiente. Isso me lembra, ele não disse que o Caveira Negra também era bom em entomopatia. Por um segundo, ele pensou em um ranker na torre. Mas Yonvou balançou a cabeça e apagou o nome de sua mente. Eles iriam se encontrar um dia, mas ele não precisava se preocupar com isso agora. Depois de confirmar que Cain e Doyle o estavam seguindo, Yonvou respirou fundo e mergulhou na água. A água estava escura, um puro breu, como se ele tivesse entrado no mar. Devido a isso, ele teve que fortalecer seus sentidos ao máximo. Splash! Com um chute poderoso, Yonvou deslizou pela água. A água era fria e refrescante contra sua pele, talvez porque já fazia um tempo que não experimentava tal velocidade. Bilt, o executivo de Aranguiban, estava carrancudo com um relatório sobre o vilão que dizimou a equipe de Cain e desapareceu na Rota Negra. Bild finalmente descobriu que ele estava na lagoa de água pesada na seção B. Parecia que Sadista não havia feito nenhum progresso por causa da grande dificuldade daquela rota. Mas, quando ele estava prestes a decolar em busca do vilão, ele foi interceptado por outro relatório. Senhor, temos um problema. Que problema? Cain e Doyle também foram vistos com ele. O quê? Por que eles estão com ele? Eles deveriam estar na seção E, não é? Cain e Doyle, junto com os irmãos da família Xiongran, estavam monopolizando os holofotes, tanto que até mesmo o Xiongvado, a força por trás de Aranguiban, estava prestando muita atenção a cada movimento deles. E, de repente, eles apareceram. Bild pensou que o vilão que procuravam não tinha nenhuma conexão com ninguém na torre. Ainda não temos informações precisas, então ainda estamos investigando.
No entanto, temos alguns relatórios dizendo que esses dois não foram vistos na sessão e recentemente, e algumas pessoas viram dois homens que se encaixam em suas descrições na sessão B. Bilge olhou feio para o subordinado. Por que só estou ouvindo sobre isso agora? O subordinado deu uma desculpa com os ombros curvados. Os relatórios vieram de uma sessão anterior, então pensamos que não eram importantes. Bilge bateu com o punho na mesa. O que isso quer dizer? Eles se uniram. O subordinado abaixou a cabeça envergonhado. Receio que sim. Então ele tem alguém por trás dele. Doyle. Seus malditos sujos de merda. Bilge cerrou os dentes ao imaginar os rostos da dupla idiota. Aquela situação havia sido interpretada como uma declaração de guerra por ele. Os irmãos haviam recrutado cara mascarado, embora soubessem que ele tinha causado problemas com Aranguidan. Isso era claramente tratar Aranguidan, e até mesmo o Xiongvado, com desdém. Vamos para a localização deles agora. Reúna a equipe, eles estão todos esperando do lado de fora. Assim que Bilge assentiu e estava prestes a se mover para o local de reunião, outro subordinado de repente entrou na sala. Um novo relatório acaba de chegar. Eles limparam a seção B e chegaram à seção C. Então nós iremos, mas antes que Bilge pudesse terminar sua frase, mais subordinados continuaram intrometendo-se com seus relatórios, um após o outro. Temos outro relatório. Eles quebraram a seção C. Atualmente na entrada da seção D não. Eles limparam a seção D e entraram na seção E. Eles estão dentro. Doyle estão seguindo atrás. Ele não conseguia compreender a situação devido ao fluxo contínuo de relatórios. A rede que Aranguidan tinha no tutorial era muito ampla. Geralmente não havia erros. A súbita enxurrada de relatórios significava apenas uma coisa: um speedrun. Mas mesmo que Doyle estivessem ajudando o homem mascarado, sua velocidade estava além da compreensão, até mesmo dos melhores classificados da torre. O que diabos está acontecendo? A expressão dele endureceu. 269, 36, 55, 41. Você limpou com sucesso a rota negra da seção B como um jogador solo. Você fez uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 2000 karma. Você adquiriu 1000 karma adicionais. Sua saúde e mana serão restaurados. Todos os status serão removidos. Você limpou com sucesso a seção C como um jogador solo. Você fez uma conquista. Você limpou com sucesso a seção D. O que estou olhando agora? Ele é o mesmo cara que estava na seção B há pouco tempo. Como ele pode crescer tão rápido? Khan ficou tão surpreso que não pôde deixar de rir. Ele teve que admitir que estava errado. Ele pensou que esse cara poderia um dia se tornar um dos jogadores mais fortes, tornando-se um azarão que ameaçaria as posições dos rankings. A realidade, porém, era muito diferente do que ele pensava. Ele já era forte. Quando eles cruzaram o Lago da Água Pesada pela primeira vez com o Yonvoo, Khan achou que havia encontrado alguém ótimo. Mas, quando eles entraram na seção C, ele teve que atualizar completamente sua avaliação. Clang. Svish. Humano. Humano está aqui. Argumano, muito forte. Chefe, preciso work. Yonvoo limpou a seção C tão facilmente que parecia passar pelos monstros que estavam em seu caminho tal qual um tanque de guerra sobre as imperfeições do campo de batalha. Ao contrário das seções anteriores, que consistiam em um caminho reto, a seção C era um labirinto de cavernas conectadas, como uma teia de aranha. Havia apenas uma saída, e a saída era complexa. Além disso, o covil de um hobgoblin, guardado por hordas de goblins, esperava no final do labirinto. Os monstros consideravam os jogadores na seção C como intrusos, então eles enviavam batedores regularmente para evitar que os jogadores avançassem. Os jogadores não tiveram escolha a não ser fugir dos batedores ou exterminá-los. Se eles fossem pegos, o pior cenário seria enfrentar toda a tribo de goblins. Visto isso, não importa o quão habilidosos sejam os jogadores, seria impossível lutar contra um número tão esmagador.
A maioria dos jogadores superou a seção C jogando esconde-esconde com goblins, enquanto procuravam a saída. No entanto, Yonvou ignorou tudo isso. Ele avançou como se não se importasse com o que enfrentaria. Naturalmente, seu método causou uma grande perturbação em toda a cova. A notícia do massacre teve como consequência as ondas de goblins, que enxameavam para Yonvou, mas ele alcançou a vitória, simplesmente massacrando todos eles. Logo depois disso, ele também tirou a vida do duende macabro. A mesma coisa aconteceu na seção D. Até mesmo os trolls que guardavam a câmara de pedra foram mortos com um único golpe. Quando se tratava de força física e resiliência, os trolls eram considerados um dos monstros mais difíceis de derrotar, mesmo por jogadores em equipes de 5 ou mais. E, ainda assim, Yonvou estava rasgando os trolls em pedaços de carne. Doyle não tinha certeza se ele mesmo poderia produzir uma cena tão surpreendente, então ele apenas observou Yonvou como uma expressão séria. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Após o banho de sangue, Yonvou começou a dissecar as carcaças dos trolls sem mostrar nenhum sinal de fadiga. Khan e Doyle não resistiram em perguntar o que ele estava fazendo. O sangue deles é um ingrediente importante para preparar poções saudáveis. Seus tendões e pele também são ótimos materiais para outros itens. Depois de dizer isso, ele até perguntou se eles achavam que havia algo errado. Yonvou estava extraindo tudo o que podia do tutorial. Sua classificação no tutorial foi atualizada. Classificação do tutorial 1. Edora, 57.111 pontos. 2. Punch, 56.342 pontos. 3K, 50.475.192. Desconhecido, 15.700 pontos. Você, do 181º ao 192º lugar. Yonvou saltou quase 90 lugares de uma vez.